Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu já tenho mais uma informação importante para vocês e atualizada. É sobre quais as doenças que podem dar estabilidade no emprego, gente. Então, venha comigo, vamos ficar mais por dentro dessa informação diretamente do INSS para vocês. Então, meus amigos, o trabalhador ele pode adquirir certas enfermidades que podem impedir o empregador de demiti-lo. Sabia disso? Esse período ele é denominado de estabilidade. A estabilidade no emprego, conforme as leis brasileiras, é temporária e, mesmo assim, traz alguma segurança ao trabalhador que pode usufruir deste tempo. Mas o que é e quem tem direito à estabilidade no emprego? Conforme falamos, a estabilidade no emprego é uma situação em que o empregador não pode dispensar o trabalhador sem justa causa. Em outras palavras, durante determinado período, não pode ocorrer a rescisão do contrato de trabalho. E entre as situações conhecidas de estabilidade no emprego são, no caso, os funcionários em pré-aposentadoria entre 12 a 24 meses que antecedem a aposentadoria de determinadas categorias, no caso bancários, por exemplo, também dirigentes sindicais e integrantes da CIPA, tá? Da CIPA, que é cuja estabilidade vale desde a candidatura ao cargo até um ano após o término do mandato. Também dá estabilidade 30 dias que antecedem a data da convenção coletiva. Porém, além dessas situações mencionadas anteriormente, existem duas hipóteses de estabilidade no emprego. É a estabilidade por doença ocupacional e a estabilidade por doença do trabalho. E agora, fique por dentro em qual a diferença, tá? Qual é a diferença entre a doença ocupacional e a doença do trabalho? A doença ocupacional é toda aquela adquirida ou desencadeada pelas atividades exercidas ou na condição do seu trabalho. A legislação ela garante a quem adquire uma doença ocupacional os mesmos direitos de quem sofre um acidente de trabalho. E a doença, né, do trabalho, ela está relacionada às características do ambiente, mas não necessariamente ligadas às atividades exercidas pelo trabalhador. No caso, dores na coluna relacionadas ao meio ambiente do trabalho ou a posição em que o trabalhador precisa ficar para exercer a sua atividade é um exemplo. E de qualquer forma, gente, ambas garantem ao trabalhador o direito de receber o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, após aí, é claro, né, a sua perícia médica no INSS. E é importante frisar essa parte essa parte porque qualquer que seja a situação, o trabalhador precisa agendar uma perícia, pois só o médico, né, perito estará apto a dar um diagnóstico e assim encaminhar para o benefício correto. Outra situação também é quais são as doenças que dão estabilidade no emprego. O Ministério da Saúde atualizou já no ano passado a lista de doenças que podem oferecer a estabilidade no emprego. Então, segundo a portaria de número 2309, as enfermidades que constam na lista de doenças relacionadas ao trabalho são consideradas como ocupacionais, portanto, são possíveis de estabilidade no emprego. Então, a seguir, nós vamos citar aqui as principais doenças que dão estabilidade no emprego e são as mais conhecidas, tá? Então, no caso, existe a lesão por esforço repetitivo, que é conhecido como LER. A LER é causada por um determinado movimento repetitivo e prolongado, pode ser desenvolvida em qualquer profissão e é uma das mais conhecidas pelos trabalhadores, que no caso, né, da digitação constante e repetitiva, pode dar uma das causas, né? Acontece uma das causas da LER. Também a questão da surdez. No caso, o trabalhador também ele pode ser cometido pela perda auditiva, que pode ser temporária ou definitiva. Então, isso costuma acontecer devido à exposição a ruídos, que no caso são os serralheiros, os mecânicos, trabalhadores da construção civil, são exemplos aí de profissões sujeitas a esse tipo de exposição. Também existe o distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, que no caso são problemas ligados a posturas inadequadas que resulta em dor crônica, resulta aí nesses distúrbios, que essa osteomusculares é chamada de DORT, se não for tratada, essa doença também pode resultar em invalidez. E, né? E também no mobiliário inadequado pode levar a má postura, por exemplo.
Outra questão também é chamada popularmente, né, como CA, né, a neoplasia, ela pode estar relacionada a vários fatores, pode também acometer nos ossos, pele, cartilagem, entre outros. Também a dermatose ocupacional, que é a exposição a agentes nocivos por causar alterações na pele do trabalhador. Esse termo, dermatose ocupacional, é utilizado para destacar várias doenças como dermatite de contato, ulcerações e infecções. Ok? Também, no caso, a asma ocupacional costuma ocorrer devido à inalação de agentes tóxicos, antracose pulmonar, que é devido, né, a lesões pulmonares, que isso acontece de inalar partículas como carvão ou poeira, entre outras, gente. Então, e principalmente, né, infelizmente também agora com a questão da Covid-19, é uma das causas também que concede estabilidade no emprego, porque ela pode oferecer a estabilidade ao trabalhador se ela for contraída no ambiente de trabalho, né, e esses benefícios são garantidos por lei, mesmo que a doença não esteja na lista de doenças que dão estabilidade no emprego. Ela já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como também uma doença ocupacional. E essa comprovação da doença, devido ao ambiente de trabalho ou à função exercida, ela deve ser feita através de perícia médica realizada pelo INSS. Gente, quanto à questão de demissão durante o seu trabalho, durante o período de estabilidade, é possível acontecer uma demissão durante o período de estabilidade? A empresa que, por falta de atenção, descuido, negligência, imprudência ou qualquer outro motivo, comunicar o desligamento sem justa causa do emprego, que tenha garantia de emprego, ao perceber que se equivocou antes da homologação, ela poderá anular o aviso, tá? Comunicando formalmente ao empregado que retorne às suas atividades normais. A decisão, né, de aceitar ou não a reintegração ficará a cargo do empregado. Se aceitar, a empresa o reintegra ao seu quadro de pessoal, pagando os salários devidos, desde a data do aviso até a data do retorno. Do contrário, pode ficar caracterizado o desinteresse da parte do mesmo de continuar no emprego, ok, meus amigos? Então, pode sim acontecer no caso de demissão, se for uma negligência da empresa que ela não sabe, ou de repente mandou embora sem saber dessas leis, ela pode automaticamente, né, logo precisamente te entrar em contato com você e fazer com que você retorne ao trabalho, te pagando o salário devido, ok? Ou também pode acontecer de um desinteresse do próprio empregado de não querer voltar ao trabalho. Aí fica a critério, né, tanto do trabalhador e também, principalmente, da atenção do empregador que de repente, né, te mandou embora e você estando doente, então não pode ele te demitir, porque essas questões, essas doenças te dão estabilidade no emprego. Ok, meus amigos? Se tiver alguma dúvida se isso está acontecendo com você, deixa aqui nos nossos comentários, tá? Que vamos te responder. Obrigado pela sua atenção. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares. Eu tenho certeza que muitos não sabem disso, ok? De problemas de saúde que podem te gerar estabilidade no emprego, fazendo com que você não venha a ser demitido justamente porque você, né, ou foi acometido dessa enfermidade dentro do trabalho, né, sendo ali uma doença, no caso, ocupacional, que vai ser considerada também como acidente de trabalho, ok? Então, conforme falamos, né, a estabilidade no emprego é uma situação em que o empregador não pode dispensar o trabalhador sem justa causa. Em outras palavras, durante determinado período não pode ocorrer a rescisão do contrato de trabalho até segunda ordem, ou até que você e seu patrão cheguem em algum acordo, ou que de repente venha ter um desinteresse do próprio empregador. Então, gente, muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like, avalie esse vídeo para que o YouTube aí também possa compreender que você gostou, e também ele também ajuda a compartilhar com novas pessoas, porque se torna um vídeo relevante, ok? Tenha uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.